Olá, deixa eu chamar a Sandra. Oi, mãe. Aí a Sandra vai entrar. Aline, Oi, tudo bem? tudo bom? Você tá muito chique com essa luz cor-de-rosa aí. Ai, Denis colocou aqui, virado para a parede. Muito chique. Oi, gente. Ai, obrigado, viu, Sandra, por ter aceitado mais uma vez o convite. A honra é minha de participar de uma live com você. Vamos falar Eu de que fico novo de muito honrada. constelação. O pessoal quer saber. Vamos falar um Que pouco essa... mais hoje. Tá bom, então vamos lá. Posso me apresentar para quem não me Por conhece? favor. Sim. Então, eu sou a Sandra Costa, sou terapeuta holística há quase 20 anos. Trabalho com diversas abordagens, entre elas com a constelação familiar. Então, eu vou explicar um pouquinho o que é a constelação familiar, para depois a gente entrar no tema da junção das duas, né, da constelação com a numerologia, e Tá, já vamos abrindo aí para as perguntas das pessoas. tá bom. A constelação familiar ela é uma abordagem terapêutica desenvolvida no final dos anos 80 pelo Bert Hellinger, que é um terapeuta alemão, que ele juntou uma série de técnicas para desenvolver a constelação familiar. E ele então percebeu que nós herdamos da nossa família muito mais do que o DNA de cor de cabelo, cor de olho, cor de pele. Nós Uhum. herdamos as informações do nosso sistema. Então, é como se fosse um grande banco de dados, né? O computador lá tem várias informações e a gente acessa essas informações mesmo de maneira inconsciente. Às vezes o computador dá um pau e você nem sabe o que foi que aconteceu. E é Uhum. algum sistema lá que você nem usa muito, mas que ele faz efeito e atinge você. No caso da constelação, a mesma coisa. Você às vezes não tem a informação do que aconteceu no seu sistema familiar, mas isso pode te afetar de alguma maneira. Tá. E daí o Bert Hellinger percebeu que existem três leis que fazem parte do inconsciente coletivo que também nos afetam. E quais são essas leis? É a lei do pertencimento, da ordem e da hierarquia e a lei da troca e do equilíbrio. Tá. Eu vou começar pela ordem, hierarquia, equilíbrio, e depois eu volto para o pertencimento, porque Tá. ela hoje faz parte do que nós vamos conversar. Tá. Então, a lei da hierarquia, ela diz que todo mundo tem um lugar dentro de um sistema, seja do Uhum. sistema de trabalho, do sistema da família, do sistema de amigos, enfim, não importa o local que você pertence, existe um sistema. Então, existem aquelas pessoas que vieram antes e aquelas que vieram depois. E aquelas que vieram antes, elas prevalecem sobre as que vieram depois. Uhum. Por quê? Quem veio antes tem mais sabedoria, tem mais bagagem, e elas têm um determinado lugar. E quem vem depois também tem um determinado lugar. E quando esses papéis são alterados, de alguma forma isso afeta o sistema. Então a gente pode dar de exemplo, imagina que você está assistindo uma peça de teatro e que alguém que deve dizer a última fala da peça para encerrar tudo, chega no meio da peça, entra correndo e diz a fala dela. Vai ficar todo mundo sem entender o que está acontecendo. Uhum. Vai afetar o público, vai afetar as pessoas que estavam falando naquele momento, vai afetar os bastidores. Então, quando nós saímos fora do nosso lugar, do nosso papel, na nossa vida, seja pessoal, familiar, profissional, enfim, Desequilibra. desequilíbrio afeta todo mundo. Tá. Todos vão ficar afetados, alguns mais, alguns menos. Se a gente pensar na lei da troca e do equilíbrio, vamos pensar numa questão profissional. Você trabalha o mês inteiro, você vai receber um salário. Essa é a troca. Você trabalhou, recebeu um salário. Suponhamos que você esteja trabalhando, tem uma pessoa na mesma função que você. Você não faltou nenhum dia, vai receber o seu salário completo. Se a pessoa que trabalha junto com você faltou 15 dias, mas recebe o salário completo, você acha isso justo? Não. Não, né? Você vai Não. ficar, vai se sentir injustiçado, incomodado, porque a lei da troca e do equilíbrio ela está sendo afetada nesse aspecto. Então é necessário que toda a relação tenha essa troca equilibrada. E isso vale para uma relação de casal, vale para uma relação de amizade, para uma relação profissional. Uhum. Então, a gente pode perceber também assim, vamos voltar na A questão via de mão profissional. dupla, né? Exatamente. Então, suponhamos que você trabalhou lá, ralou o mês inteiro, ficou além do horário, fez uma série de coisas além daquilo que tinha sido solicitado a você. Você trabalhou muito, mas se você não receber o justo,
isso vai ficar em desigualdade, daí você vai se sentir desmotivado a continuar trabalhando. Então, é a lei da troca e do equilíbrio que precisa estar sempre ajustada. Tá. Antes de falar da lei do pertencimento, eu quero dizer, quando uma lei ela é infringida, a gente sofre uma consequência. Uhum. Se a gente passa no farol vermelho, vai tomar uma multa, vai perder ponto na carteira. Quando uma lei sistêmica ela é afetada, isso acaba influenciando na nossa vida de alguma maneira. Então, eu vou colocar entre aspas, nós somos penalizados, nós vamos sofrer alguma consequência em função daquilo que está em desordem. Uhum. E essa consequência pode ser, por exemplo, que alguma área da nossa vida seja fique travada e você não consiga evoluir, não consiga crescer. Tudo bem até aqui? Tudo bem. E às vezes a gente não sabe, né, da onde vem isso. Não sabe de onde vem isso, mas a constelação pode mostrar. Uhum. Pessoas que estão assistindo, se vocês tiverem alguma dúvida, já coloca aí pergunta. Eu vou falar... Principalmente o pessoal da escassez, que sempre quer saber, né, da onde vem esse problema. Isso, faz parte. Né? Mas tudo está relacionado, sim. né? Então pode ser a escassez em termos materiais, a escassez porque eu não consigo ter um relacionamento, Uhum. pode ser porque eu não consigo arranjar um emprego, ou não consigo parar no emprego. Então as leis da constelação familiar, elas afetam todas as áreas da nossa vida. A gente pode trabalhar com elas em qualquer lugar. E qual é a primeira lei, né? Que é a lei do pertencimento. Por que eu deixei ela por último? Porque hoje acho que ela faz muito parte daquilo que a gente vai conversar, que tem a ver com a numerologia. Uhum. A lei do pertencimento diz que tudo precisa pertencer a um determinado sistema. Então, hoje eu estou na base dos exemplos, vou dar o seguinte exemplo. Você tem um carro. Suponhamos que o vidro traseiro, né, a manivela do vidro traseiro do seu carro, ela quebrou e deixou de... não está funcionando, né? Você perdeu a manivela. Significa que existe um buraco, uma exclusão de uma peça do seu carro, que tecnicamente pode não afetar no comprometimento de você se locomover com o carro. Uhum. Mas ela pode, se você der carona para alguém, a pessoa não vai conseguir abrir o vidro traseiro e pode ficar muito quente dentro do carro, alguma coisa assim. Ela te afeta de alguma forma, mas não é muito abrangente. Agora, se o motor do seu carro pifar, e o motor tiver que ser retirado, o carro não vai andar. Para tudo. Então é uma exclusão que vai parar tudo. Uhum. Dentro dessas leis sistêmicas, a gente pode fazer a mesma analogia. Se tem alguma coisa faltando no nosso sistema, e a gente agora vai falar do sistema familiar especificamente, isso pode afetar e comprometer a nossa vida de alguma maneira. Uhum. E como é que existem as exclusões dentro do sistema familiar? Abortos. Elas podem existir por conta de abortos, por conta de pessoas que não foram incluídas no sistema. Uhum. Dentro dos abortos, é importante dizer que muitas vezes pode acontecer de uma gravidez gemelar Uhum. ter existido, onde só um dos fetos ele se desenvolveu e a pessoa nem sabe que ela teria. Às vezes a mãe nem tem consciência, né? Nem tem consciência, mas na constelação mostra. Uhum. Recentemente tive o caso de uma colega que a irmã ficou grávida, e daí foi feito ultrassom, descobriu que eram gêmeos. No segundo ultrassom, deu só um bebê. Então, ela acabou perdendo o bebê entre um ultrassom e outro. Uhum. Mas, nesse caso, ficou comprovado. Só que isso nem sempre acontece. E vamos esclarecer uma questão com relação aos abortos, porque nem sempre o aborto ele é provocado. Sim. Muitas vezes, ele pode ser espontâneo. E tem mais. Muitas vezes, a mulher nem sabia que estava grávida. Exatamente, ela nem sabia que estava grávida e naquele mês ela teve um fluxo menstrual mais intenso e ela abortou ali. E a constelação mostra. Mostra, a constelação mostra. E daí é necessário que esses abortos sejam incluídos, porque eles fazem parte do sistema. Uhum. Então, você pode dizer assim, eu tive 2 filhos. Mas se eu tive 2 abortos, eu preciso dizer, não, eu tive 4 filhos e não 2. Até para você saber, por exemplo, o seu lugar, se você é filho único, se você é mais velho, se você é mais novo. Isso é muito importante. Muito importante, porque uma lei vai acabar afetando a outra. Uhum. E daí acontece muitas vezes isso que você mencionou. Teve um aborto e você pensa que você é filha única e na realidade você é a segunda. Então você está ali como filha única, mais velha, e não é nada disso. Então, a responsabilidade de mais velha sem realmente na responsabilidade ter, né? sem ser.
Exatamente isso. Então, a constelação ela acaba mostrando a importância de você dar o lugar a todos que pertencem. Uhum. E vamos aprofundar um pouquinho nessa questão do sistema familiar com relação ao pertencimento, porque assim, para você estar aqui hoje, para eu estar aqui hoje, nós precisamos de um pai e de uma mãe. Uhum. 2, 4 avós, Sim. 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tataravós. Isso numa linhagem direta, Uhum. sem contar tios, primos, tios avós. Então, quantas pessoas precisaram existir para que nós estivéssemos aqui? Muitas pessoas, são muitas histórias. E por mais que você tenha conhecimento da história da sua família, você não sabe de tudo o que aconteceu. Exatamente. E daí, se a gente for cada vez mais para trás, olhando esse sistema todo, o que a gente vai ver? Muitas guerras, muita dor, tem muito suicídio, Fome. tem muito assassinato, tem muita fome, tem muito assassino, tem muito... Pode ter estupro, pode ter vícios, e tudo isso faz parte do sistema. E quando, de alguma maneira, nós excluímos isso, nós acabamos por deixar um buraco. Pessoas fora do padrão. E isso vai afetar pessoas fora do padrão. E daí isso vai afetar a nossa família. Vai nos afetar e afetar a família de alguma maneira. E daí o que a gente fala? Quando existe um excluído, ele precisa ser visto. Tudo aquilo que está excluído, ele precisa ser visto de alguma maneira. Então, alguém no sistema, eu vou pôr entre aspas, se disponibiliza a se manifestar de alguma maneira para incluir esses excluídos. Então, vamos pensar numa família onde existe algum tipo de vício. O alcoolismo, por exemplo. Você pode perceber que existe uma repetição. Toda geração vai ter ali 1 ou 2 alcoólatras que repetem o padrão. E por que o padrão é repetido? A gente chama isso dentro da constelação de amor cego ou amor doente. Ele repete o padrão de forma inconsciente. Não é que ele diz assim, olha, eu vou lá ficar viciado igual o meu pai. É uma solidariedade inconsciente, né? Exatamente, é uma solidariedade inconsciente. É por amor, porque ele inconscientemente pensa assim, eu amo tanto o meu pai que eu não consigo vê-lo excluído da família. Então ele não pode ficar excluído ali sozinho. A exclusão a gente pode ver como um bullying. Sim. Então eu não vou deixar ele sofrendo esse bullying sozinho. E é importante então, frisar que é muito inconsciente, né? Essas repetições às vezes. Né? Não Sim, muito inconsciente. Não são porque eu quero, né? E daí, quando a gente olha para isso, a gente pode entender se existe uma repetição de padrão, existe algo que precisa ser visto. E a gente consegue, através da constelação, olhar para esse algo que precisa ser visto e incluir. Porque o que o sistema precisa é dessa inclusão, para que o sistema fique harmônico e possa fluir. Uma pergunta que eu te fiz... Muito, né? Não, é legal esclarecer. Uma pergunta que eu te fiz esses dias foi assim, por exemplo, eu posso, né? Eu sempre pergunto, né? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Aí a Sandra sempre deixa claro que assim, você não pode constelar por ninguém, né? Você só pode constelar de forma o que é direto a você, né? Se eu tenho um problema com tal familiar, ou se simplesmente eu quero incluir os excluídos, olhar para a minha família de modo geral e esperar, né, Sandra, a constelação se manifestar para ver o que a gente precisa ver. Isso, você pode ter um tema, então, para trabalhar dentro da sua constelação, ou você pode deixar que o campo mostre. O que é o campo? É o campo de energia. E o que é energia? Vamos lá. Quando você liga o rádio, você está ouvindo lá a Alfa FM, você está ouvindo a programação que está tocando na Alfa. Você e todo mundo que está ouvindo a Alfa está ouvindo a mesma música. Se você mudar a estação de rádio, você vai ouvir outra programação e são outras pessoas que estão sintonizadas. Quando a gente faz uma constelação, a gente acessa esse campo de energia. Estamos na mesma frequência, e consegue perceber, estamos na mesma frequência e conseguimos verificar quais são os padrões daquela família. E daí a gente vai sentir coisas no corpo que vão nos dar indícios sobre como é que a gente vai reagir a essas questões. E daí a gente trabalha com frases de cura. Quando a gente fala sentir coisas no corpo, quem não conhece fica com medo. Muita gente já me perguntou assim, mas o que eu vou sentir? Mas o que vai acontecer comigo? Nada. É igual assim, o dia que você acorda, né, Sandra? Às vezes você acorda mais disposto, um dia você acorda com uma vontade de chorar. É uma coisa involuntária, inconsciente, não é nada sobrenatural, né?
Não é espiritismo, não tem nada de incorporação. Na realidade, são sintomas físicos mesmo. Então, você pode sentir vontade de chorar, vontade de rir, vontade de deitar no chão. Isso a gente está falando de uma constelação ao vivo, né? Uhum. Mas se a gente está online, dá para perceber essa mesma sensação. Sim. E daí a pessoa pode dizer assim, eu não quero olhar para tal pessoa, não quero olhar para tal situação, quero ficar de costas, quero deitar. Às vezes vem uma frase na cabeça, uma palavra. Uhum. Gente, constelação é uma coisa assim, que você tem que vivenciar, tem que experienciar. Não dá para explicar, que nem massagem. Eu posso contar como é que é uma massagem, o que você vai sentir, mas você tem que passar pelo processo para poder ter essa percepção. Ô, Sandra. E daí, como é que a gente... Não, pode falar. Depois eu pergunto, para não te interromper. Eu ia dizer assim, como é que a gente pode fazer, então, uma analogia entre a numerologia e a constelação familiar? Uhum. Era isso que você ia perguntar, não? Não, depois. A gente vai entrar nesse assunto, aí vai surgir essa pergunta. Tá. Então, dentro da numerologia, a gente trabalha fazendo uma harmonização do nome, por exemplo. Uhum. E tem pessoas que a gente percebe que elas não estão, vou pôr assim, tá? Entre aspas, de bem com o nome delas. Muitas. Porque elas têm, muitas, porque elas têm, às vezes, nomes duplos, porque elas têm o sobrenome que é muito pesado, às vezes elas não têm um sobrenome de um dos pais. Que tem a exclusão. A exclusão. Tem relação. E daí a gente pode fazer, então, uma constelação de nome. Uhum. Para poder harmonizar e incluir isso de alguma maneira. Aquela família que ficou faltando. Isso. Não é necessário, gente, só um minuto ali, não é necessário fazer nenhuma mudança em documentação. É muito importante deixar isso claro. A mudança acontece, gente, aqui dentro da gente mesmo. Na hora que você integra, é a intenção, você integra dentro de você, as coisas ficam harmônicas. Uhum. Pode falar agora. Não, eu ia falar dos mapas, né? Que a gente sempre está conversando em parceria. A Sandra faz as análises de assinatura dos meus mapas, então a gente sempre está trocando, né? E isso. As pessoas que chegam, né, para mim, para você, com os nomes duplos, a maioria delas não se vê, né, com os nomes. É muito difícil alguém se apresentar assim, qual é o seu nome? Maria Carolina, né, Maria Eugênia. A pessoa sempre fala assim, Maria, né, João. Ninguém, é muito difícil, a própria pessoa não usa, né, os dois nomes. Então aquele segundo nome acaba que não ganha força, o primeiro, né? Ele fica ali apagadinho, a pessoa realmente excluiu. E tem muita gente que só quando eu faço o mapa, às vezes eu conheço a pessoa há muito tempo, e só quando eu faço o mapa que eu descubro que ela tinha um segundo nome. Eu não fazia ideia, porque nunca usou. Isso é muito comum. E é muito interessante o poder que a pessoa passa a ter quando ela assume o nome dela completamente. Gente, o seu nome é o seu poder. Essa frase é o seu poder. Precisa ser entendida. O nome é o poder. Quando a pessoa fala assim, eu não gosto do meu nome, eu não, sabe assim, tipo, eu inventei um nome. Eu falo, não, você não faz isso. Você tá perdendo força. Tá perdendo força. E é muito importante, né? Tem uma pessoa perguntando aí com os nomes triplos. Nome triplo, a mesma coisa. Tem pessoas que têm 3 nomes. O nome e o sobrenome são nomes próprios. Eu conheço, tenho na família. E daí precisa colocar todos eles. É muito importante dizer que dentro da constelação familiar, né, onde as coisas começam, de que maneira que as coisas começam. Então, existe aí um homem e uma mulher que em algum momento se encontram e eles formam um casal. E daí eles acham assim, nós estamos nos relacionando como casal, só existe nós dois. Pura mentira, não existe só nós dois. Existe o sistema que vem desta pessoa, ele tem pai, mãe, avó, tem todo um sistema por trás. E o sistema que vem desta pessoa. Que é então, a família direta dessas pessoas, né? Isso, eles a família são direta. Só um casal. Só um casal. E quando eles se encontram, eles estão se relacionando por sistemas. São os sistemas que estão se relacionando e eles ficaram juntos para, de alguma maneira, aprenderem alguma coisa um com o outro. E tem pessoas que falam assim, né, Sandra? Mas eu casei com ele, eu não casei com a família dele. Casou. Casou com a família, né? Casou. Não tem como. Casou com a família. E daí você vai entrar... Como falo, você vai casar, né? Então você vai ter um relacionamento também com a família. E daí é importante dizer que este casal, a partir do momento que eles geram um filho,
este filho, para este filho, eles são a família, os pais são a família. O casal não é família, o casal eles têm um relacionamento de casal. De casal. E o filho, ele vai herdar 50% do pai, 50% da mãe. Então, o filho é a misturinha perfeita do pai e da mãe. E daí a gente entra na seguinte questão. Vamos pensar assim, eu estou nos exemplos hoje, né? Não, mas é legal. O pai é o café e a mãe é o leite. Quando você mistura um pouco de café com um pouco de leite, dá para você desmisturar isso? Não. Não dá. Nós somos a mistura perfeita do pai e da mãe. Então, nós somos o café com leite. Não dá para desmisturar nada. E quanto mais você rejeitar o seu pai ou a sua mãe, mais problemas você vai ter na sua vida. Sim. Então, e daí onde é que entra também a numerologia. Tem muitas pessoas que elas recebem homenagens, né, de nomes do pai, os apensos, dos nomes dos pais, da mãe, do avô, da avó. Júnior, isso muitas vezes sobrinho, fica pesado. filho, neto. Isso. Exatamente. Às vezes é o próprio nome mesmo, né? Às vezes a pessoa igual, tem uma né? nome igual. Eu tenho um conhecido que, além de ser o mesmo nome... Ah, mas isso é meio óbvio que eu ia falar. Que eu ia falar que ele é Júnior, é óbvio, né? Então eu falei assim, aí tem uma dificuldade de personalidade, que eu ia falar porque eu lembrei de um caso que realmente tem uma dificuldade de personalidade, de individualização, né? Isso, exatamente. Porque tem esse peso. E a gente percebe isso dentro da constelação, quando a gente constela um nome. Porque é como se tivesse aí a responsabilidade que o pai, ou a energia de quem ele recebeu o nome, coloca sobre ele. Mesmo que isso não seja verbalizado, às vezes é velado, mas existe essa questão. Eu constelei uma pessoa há mais de ano e meio atrás, um nome, né? E a gente, quando ela veio, nem ia fazer uma constelação, ia trabalhar uma outra coisa. E quando a gente começou a fazer o trabalho, eu senti a necessidade de falar a respeito do nome dela. Se ela sabia qual era a origem do nome, como é que era a história dela. Significado é importante. Isso, que significa o nome. E daí ela falou, eu não sei quem deu o meu nome, né? Porque ela também tem uma questão de adoção na família, enfim. E daí a gente começou a fazer a constelação. E quando estávamos fazendo a constelação, ela lembrou que em algum momento alguém disse que ela recebeu o nome da bisavó. E a bisavó tinha uma série de coisas, de trabalhos que a bisavó desenvolvia e que ela também gostava de fazer, mas ela estava sentindo o peso da responsabilidade de ter que continuar esse legado da bisavó. Então é muito interessante quando a gente faz a constelação para poder curar esse tipo de questão dentro do mapa, né, do nome da pessoa. Mas não é só o nome que dá para constelar, gente, são outras informações. A Carol falou que o marido dela tem o nome do pai falecido e essa comparação realmente é muito forte, feita pela família. Inclusive chamam ele pelo nome diminutivo, que é pior ainda. Exatamente. Quando a gente usa assim, e até apelidos, né? Tipo, Nenê, aí você diminui, põe Tuquinho. Tá? Isso daí é diminuir a pessoa, é muito, muito negativo, né? Não é legal. Pois é. E vamos falar, então, você falou uma coisa interessante, né? Diminuir a pessoa. Quando a gente, dentro da filosofia da constelação, a gente pode chamar assim, da abordagem da constelação, quando a gente tem pena de alguém, a gente diminui a pessoa. Pena, dó, compaixão é diferente, tá? A empatia é legal. Isso, é diferente porque você da dó. se solidariza com a questão. Agora, quando você fala assim, nossa, coitado, ai, que pena, ai, que dó, você está diminuindo o poder da pessoa. É como se você estivesse dizendo assim, você não é capaz, eu não consigo enxergar em você a capacidade de dar conta dessa questão. Sim. E daí as coisas não acontecem adequadamente. Então, isso também é bem interessante de você observar dentro das constelações. Agora pergunte, Aline, pergunte, pessoas. Pergunta aí, pessoal, fala de vocês. Quem tem nome composto? O pessoal que eu estava olhando aqui, que eu conheço, eu acho que aqui ninguém tem. Eu estava até reparando nisso, eu acho que aqui ninguém entrou que eu saiba que tem nome composto, a não ser que não use. Mas igual, nos mapas, agora fazendo esse paralelo, por exemplo, às vezes, porque no mapa vai me mostrar de outra forma, digamos assim, né, Sandra? Às vezes a pessoa traz aqueles números que a gente chama de dívida kármica, que é pesado,
E aí, esses dias até aconteceu, de eu estar conversando com você, da pessoa ter uma dívida que tinha muito a ver com o que o sobrenome dela também trazia. Então, fica Isso. escancarado o que aquela pessoa precisa fazer. Então, por exemplo, tem sobrenomes, tipo Machado, né? Que são sobrenomes que cortam. Então, a pessoa às vezes tem muitos cortes na vida, muitos renascimentos. Então, aí no mapa, para mim, aparece isso na forma de números. E aí depois eu vou olhar, né, o nome e faz muito sentido. Então, quando a Uhum. gente junta essas duas coisas, por isso que a Sandra constela os mapas numerológicos. Porque praticamente quase todo mundo, né, Sandra, que a gente pega, tem questões, né, para resolver. Porque acho que no decorrer da vida a gente vai desequilibrando esse lado pai e mãe. E Uhum. não tem nada a ver com a constelação. É que eu estava lendo, né, ontem sobre ritos indígenas e eles estavam falando como os rituais de passagem são importantes. De você passar as Sim. fases da criança para a vida adulta. E os índios têm isso, né? E até de forma Uhum. dolorida. Né? De você mostrar Sim. para o homem que ele precisa ter resistência, força. Eles fazem isso sempre. E a gente olha isso com dó para os nossos filhos, né? Eu não deixaria minha filha ser picada de formiga para ela passar para a adolescência, não é assim? Então Pois é. a gente dependendo da cultura que vive também, eu acho que a gente vai perdendo, né, esse equilíbrio, às vezes, de até onde eu sou mãe, até onde eu sou pai, até onde eu sou filha, né? Então eu acho que Isso, porque a gente inverte muitos papéis, né? essas relações se desequilibram e às vezes, né, lá atrás também já era desequilibrado. Vou Uhum. ver aqui. Enquanto você vê aí as perguntas, Uhum. eu vou contar um caso interessante. Eu conheço dois casos bem malucos de pessoas que eram chamadas por um nome, mas que oficialmente no registro de nascimento tinham outros nomes, entendeu? Ah, Então, entendi. tem um dos casos que eu conheço, é, o nome original dela era Daniela, mas todo mundo a conhecia como Ah, Bia. Acho que até já comentei em não, alguma eu das tenho uma lives que eu amiga fiz. que é exatamente esse exemplo com esses nomes, inclusive. E daí foi muito maluco, porque no dia do casamento dela, o padre falava a Daniela, e você percebia assim, todo mundo olhando com uma cara e pensando assim, o padre errou o nome da noiva. Uhum. E na realidade não errou o nome da noiva, porque todo mundo a conhecia como Bia. E daí, depois desse dia, nós ficamos sabendo que quando a mãe estava grávida, a mãe sempre disse que ia chamar Bia, chamar Bia. E quando foi lá registrar, o pai colocou Daniela. Então, E houve aí acontece um. muito, né? Isso. E recentemente, eu conheci um caso também assim, onde a mãe queria um nome, que era Gabriela, e o pai acabou colocando o nome de Helena. Uhum. Então, foram casos completamente diferentes. E houve, inclusive, nesse caso aqui, quase o casal se separou em função de, na hora de registrar, colocar com outro nome. Dentro da numerologia, a gente sabe, né, Aline, que quem escolhe o nome somos nós em algum momento, Uhum. antes de chegar aqui nessa vida. É igual Helena, Então, é um nome difícil de viver, Helena de é, Troia. tem alguns nomes, né, que Tem. são desafiadores. É. E então é necessário que também a gente compreenda qual é a proposta, né, da pessoa quando ela vem para cá com esse desafio desse nome Uhum. e por que tem o nome e o apelido. E daí perde a identidade. Alguém aí perguntou, né, Então, que dá ó, apelido então não é tanto bom. ela falou assim, ó, minha filha se chama Micaela e eu digo Mimi carinhosamente. É ruim? Uhum. Eu acho que seria pior se fosse Mimizinha. Mas o ideal seria fortalecer o nome, né? Fortalecer o nome, é. Fortalecer o nome. Entendo que carinhosamente, às vezes, você vai usar o diminutivo mesmo, mas não é uma coisa que deva ser feita o tempo É, tipo, inteiro. como personalidade, né? Porque tem Uhum, pessoas, igual a gente falou, por exemplo, o nenê. Tem, por exemplo, a barraca do seu nenê. Tipo, então uhum, virou a pessoa, né? O seu nenê. Então fica no diminutivo, fica, né? Ele fica um uhum, bebezinho a vida inteira. Não se uhum. desenvolve. Pois Então, ela é. falou, minha filha é Ana Júlia, a Gislaine. Então, aí é importante Uhum. chamar de Ana Júlia, que ela se apresente como Ana Isso. Júlia. O nome dela é É, Ana Júlia.
né? Isso, ou assim, se ela não for se apresentar, não quero usar o Ana Júlia. Então, de repente, em casa, todo mundo conhece ela como Ana, mas no trabalho todo mundo chama de Júlia. Então, de alguma maneira, ela complementa os dois nomes, porque é importante essa inclusão. É isso que a gente Uhum. precisa deixar claro aqui hoje, E a às necessidade da vezes, inclusão. não, e às vezes, assim, igual quando, por exemplo, eu registro só no sobrenome da mãe ou só no sobrenome do marido, não tem os dois sobrenomes. Aí, mesmo que não tenha, que já tenha tido a exclusão, na constelação você inclui, né? Vai olhar para Isso, a essa gente família para e equilibrar. vai Oi, incluir prof, só vi agora. intencionalmente, né, na intenção e no coração, nós vamos incluir o sobrenome que está faltando. E é muito Ah, interessante perguntaram do quando a nome gente de percebe. casada também. Ah, tá. Quando a gente vê essa coisa assim, da exclusão de um dos nomes, né, do pai ou da mãe, o quanto a pessoa perde a força porque não está recebendo essa energia de um dos Uhum. pais no nome. É muito Fala, interessante. Sandra, de que lado que é a mãe, de que lado que é o pai? Então, pai do lado direito e a mãe do lado esquerdo. Então, um exercício que a gente pode oferecer aí para as pessoas, para dar uma fortalecida, imaginar que seu pai está atrás de você, né, do lado direito, com a mão direita no seu ombro direito, sua mãe do seu lado esquerdo, com a mão esquerda dela no seu ombro esquerdo, e que você vai recebendo essa força que vem deles. E daí você pode sentir, fecha os olhos aí por alguns minutinhos, respira fundo e sente se tem um lado que está mais pesado, mais tenso, doendo. Como é que você sente essa energia que vem dos seus pais? E daí, de acordo com essa sensação, você pode perceber qual lado que está mais forte, qual lado que está precisando de mais E se fizer atenção. todo dia, porque aí depois que você ensinou, eu fui fazendo várias vezes. Tem dia que você precisa de mais acolhimento, então você sente mais a mãe. E, Tem dia que você precisa de mais força, então você sente como se esse lado tivesse assim, né? Você sente mais o isso. pai. A minha cunhada perguntou se o apelido for positivo. Igual, tem uma amiga que me chama de Linão. Em vez de chamar de Alininha, desde que eu conheço ela, ela me chama de Linão. E E você aí, é tão pequenininha, né? então, aí eu Ai, falei, meu Deus. aí eu acho que é melhor do que se for no diminutivo, né, Sandra? Também Mas também eu acho. acho que não pode personificar, sabe assim? Então, eu acho Isso. que a gente tem que dar força ao nome de registro, porque faz o que você veio viver tá no seu nome. Quando eu faço Uhum. o mapa, cada duas letras do nome é um momento que a pessoa vive, né, Sandra? E aí Isso. tá tudo ali naquele nome. Então, por exemplo, igual a Xuxa, né? Ela vibra muito mais o apelido do que o nome. Então, tanto que Uhum. depois ela incorporou o apelido ao nome, né? Porque Isso. aquilo teve Assim, força. e é importante dizer, né, que juridicamente você só pode mudar de nome se esse nome te trouxer algum constrangimento e você entrar Sim. com processo judicial. Você não E às altera o vezes nome tem com que ser. Igual, eu facilidade, né? tenho uma tia japonesa. E aí o nome dela era japonês, com sobrenome japonês. Aí ela foi trabalhar no banco, que para o e-mail era um nome que era difícil das pessoas acertarem a digitação. Então o próprio banco deu um nome brasileiro para ela. E aí, como ela trabalhou muitos anos, ela ficou conhecida com esse nome brasileiro. E aí ela entrou na justiça pedindo para trocar o japonês pelo brasileiro, porque ninguém mais a conhecia com só a mãe e o que chamava ela pelo nome japonês. E aí ela Ah. conseguiu trocar. E aí quando meu primo nasceu, ele já foi registrado com o nome dela brasileiro. Olha que interessante. Teve alguém que perguntou aí com relação ao casamento, né? Então ela casou várias vezes, mudou de sobrenome. Então, a constelação fala. Então vamos falar das duas coisas, a Uhum. constelação e a numerologia. A constelação diz assim, que cada vez que você tem um relacionamento, seja ele só de uma paquerinha, de uma noite de sexo ou de um relacionamento duradouro, não importa, todos eles fazem parte. Você não pode excluir nada. Todos eles pertencem. E cada um tem uma ordem Uhum. de chegada na sua vida. Então, assim, olha, eu namorei 55 caras antes de me casar. Então, você vai incluir 55 pessoas antes do seu marido. Porque você teve esses relacionamentos. Sim. É importante dar um lugar a cada um São as deles. Não importa o pontes. tempo que durou. Isso, porque eles fizeram parte da sua vida, e mesmo que seja por um curto período de tempo. Então, no caso do casamento, quando você coloca o sobrenome do marido, você está agregando a informação dessa família. E Uhum. você vai, de alguma forma, trazer, a gente chama assim, é um laço energético
que não é de sangue, mas é consanguíneo no sentido de você viver aquela vibração. Você vai fazer parte sempre. Por isso que a palavra ex não existe na constelação. Porque Sabe o que ex vem de juridicamente não ex-marido. existe ex-sogra, né? Pois é, mas não é só o ex-sogra, é o ex-marido. Não existe ex-marido, ex-namorado para constelação familiar. Existe o primeiro marido, o segundo marido, o 15º marido. Então, cada um vai ter um lugar. E Uhum. quantas vezes você se casar e quantas vezes você colocar o sobrenome, você vai ter essa energia junto com você. Pela energia da constelação, todos fazem parte. Você vai ter que aprender alguma coisa com essa família da mesma maneira que essa família vai aprender com você. Daí, numerologicamente, você também pode falar a respeito, né? Numerologicamente, quando eu faço o mapa, a gente faz as duas análises, né? Do nome original. Isso. Aí eu sempre pergunto que ano que casou. Aí naquele momento a gente soma de novo para ver em que momento a pessoa tá ali. Dali para frente é uma alteração energética. Então, às vezes, completamente, às vezes a pessoa ia passar por um momento difícil naquela idade. Ela se casou, o nome dela mudou, ela pulou esse arcano e não viveu. Às vezes eu falo que o casamento salva, né? O pessoal Às acha que vezes não, não, às né? vezes não. Às vezes salva. Eu fui salva, gente. Porque os meus dois Não é? sobrenomes são muito difíceis, os dois. E aí eu uso agora, né, com um mapa, com um nome de realização, eu penso no meu nome corrigido, que aí é uma nova energia para não viver esses momentos difíceis, que é isso que o mapa faz. Ó, a Carol perguntou, e se a gente casa e não põe o sobrenome do marido? Então, Exclusão. energeticamente existe essa exclusão, então pela constelação familiar existe a exclusão, mas você vai ter aprendizados com aquela família, pelo tempo que você ficar casada. Bem Uhum. importante isso. Teve alguém aqui que falou que na tradição da família, né, não usa o sobrenome da mãe. Então, existe uma exclusão, provavelmente, do feminino Do dentro do seu feminino. sistema familiar. Provavelmente do feminino, não é só da mãe, né? Então, tem que olhar com carinho para essa questão do feminino Ah, a dentro da Dani falou que família. também não colocou. É. Daí tem alguém aqui que falou que usa sempre o diminutivo no comercial, como é que é? Ela falou que comercialmente, né? Ela usa o nome dela no Uhum. diminutivo e ela sente que não deslancha. Ah, então. Provavelmente precisa colocar, assim, assumir a força do seu nome para que você consiga seguir em frente. De repente, um ajuste numerológico também pode ajudar nessa questão, né? Para trazer, Eu né? ajustei, eu precisei ajustar o meu nome. Então, em 2015, eu ganhei da minha filha o meu mapa numerológico cabalístico e precisava fazer um ajuste, uma correção. Então, hoje eu uso o Sandra Costa como nome de realização, que é isso que a gente está falando, que é o nome que todo mundo vai me conhecer, que é o nome que vai trazer essa energia para movimentar aquilo que eu vim fazer como missão de vida para me realizar É, pessoalmente e profissionalmente. a numerologia cabalística, que o pessoal às vezes também não sabe essa diferença da pitagórica, né, Sandra? A gente não Uhum, exclui nem inclui letras, é tudo através dos caracteres que mudam o valor da letra, né? Então, quando a gente fala de nome de realização, a gente vai pegar um uhum, nome, um sobrenome e vai harmonizar para trazer uma nova energia, não que a energia original a pessoa mude, né? O que a gente traz uhum. no nome, por isso que é tão importante. A minha cunhada falou assim: e os homens, quando casam, que não mudam o sobrenome? Né? Então, Nesse caso, existe uma exclusão da família da esposa? Então, existe uma exclusão da família da esposa, mas é uma questão cultural. Então, é Ah. necessário também entender a cultura. Aquilo Mas que a é gente estava possível você falou, por exemplo, juridicamente, né? é Mas possível ainda não é um juridicamente. padrão. Não, não é um padrão. Mas existe uma exclusão, provavelmente. Mas pode incluir de alguma maneira, né? Uhum. É, seja mentalmente, com constelação, com exercício. Existem várias formas de você fazer aí a inclusão daquilo que está excluído, olhar para aquilo que está excluído e incluir, colocar para dentro do seu sistema de alguma maneira. A Jamila perguntou se não deve usar o Jame, deveria usar o Jamila, né? Ela quer saber. Como é que é a dela? O nome dela é Jamila e a gente chama ela de Ah, Jame. Aí ela uhum. perguntou se então ela deveria usar sempre só o Jamila, não o Jame. Seria o ideal, mas precisa avaliar se o Jamila é um nome, daí numerologicamente falando, é um nome auspicioso que vai trazer essa energia de vitalidade, porque de repente a gente às vezes faz alguma, nos mapas, né, Aline, a Por gente exemplo, faz às vezes algumas Cristiane. alterações.
que a gente Cristiana, abrevia, às né? vezes fica Cris, porque é difícil. Igual a minha professora aqui da escola, ela falou assim que ela tem uma aluna que é alguma coisa Helena. E aí, Silvia Helena, ela falou assim que ela só gosta que se chame de Silvia, não chame de Helena. Helena realmente é bem pesado para viver. É, Aí ela já intuitivamente sente a dificuldade já do excluiu Helena, a Helena. mas ela veio viver o Helena. Então não Uhum, pode deixar de viver, né? não Você não pode pode excluir. É, excluir. não pode Tem esse excluir. desafio É, aí. em algum lugar, alguém tem que chamá-la de Helena. Precisa E, incluir isso. por exemplo, eu fazendo os mapas, a gente vai pegando casos a caso e vai pegando experiência, né? Eu, Uhum, pelo próprio nome da Olivia, eu já percebo um padrão, por exemplo, de Olívias. Geralmente as famílias têm a dívida 13, famílias que as pessoas moram nas casas 13, depois que eu falei de numerologia da casa, geralmente tem Olívias. Então eu falei assim, os uhum. nomes, eles têm uma história para viver, né? Isso, E aí a maioria das pessoas com o mesmo nome tem não as mesmas histórias, mas os mesmos desafios em momentos diferentes de vida, né, Sandra? exatamente. E é muito interessante. Eu peguei um caso onde tinha também essa questão dos arcanos, né, que a gente chama de desafiadores, que estão Uhum. ligados às lâminas do tarô. Agora eu tô chamando de E malinha pesada para ficar mais leve. para as pessoas entenderem, É, né? senão o povo fica com medo. Não precisa ficar com medo. Na realidade, são Às desafios, vezes gente. você A vida é passa cheia e de nem desafios. sabe. Nem sabe, exatamente. E o 13, ele está associado à carta 13 do tarô, que é a lâmina da morte. Isso não significa que você vai morrer, mas que você pode passar por momentos onde você viva desafios, problemas de saúde, você passe por alguma questão onde você precise renascer, e às vezes o renascimento está ligado a uma questão emocional, então, um término de um relacionamento, uma mudança de casa, uma mudança de cidade. Existem várias formas de você lidar com esses arcanos. E na vida a gente E morre várias vezes em vida. A gente só não muitas percebe. vezes. Exatamente. E o quanto é importante você fazer, né, essa relação. é, Eu gosto muito de juntar várias coisas. Então, a Aham. numerologia com a constelação, eu acho que fica fantástico, porque te dá essa possibilidade de ajudar a pessoa no autoconhecimento, através da numerologia, e de repente desbloquear alguma área da vida dela que está bloqueada através da constelação. E daí ela se harmoniza com o nome dela e consegue fluir com mais leveza para a vida. Então, Gente, eu para entendo quem que não essa conhece a junção Sandra, que é a minha Sandra, aí eu posso dividi-la com vocês, porque ela é tão competente que ela é completa. Ela tá falando só de duas técnicas, mas qualquer uma que vocês pensarem, ela sabe. Né, Sandra? não é bem assim. Eu sei Ah, algumas todas. técnicas. Não são A todas, mas Sandra, na algumas eu verdade, conheço. quando era presencial, né? O seu atendimento, né, Sandra, é um momento que a pessoa vai e você vai ver o que ela precisa, individualiza, e aí, de acordo com o Isso. que ela precisa, você aplica a técnica necessária, né? Por isso que a Sandra é muito É. completa. E eu já fiz quase É porque todas e eu amo. as pessoas são muito únicas. Então, você pode estar com uma dor de cabeça, mas a sua dor de cabeça é diferente do fulaninho ali, porque são coisas diferentes que vocês É estão a visão passando nesse holística, momento. né? Então, e daí a abordagem vai ser diferente para cada um deles. É Uhum. basicamente assim que vai funcionar. E eu quero falar um pouquinho da assinatura, né, Aline? Eu ia falar Porque isso a gente troca. agora. Ah, então fala. Não, eu ia falar que quando eu falo com você e o pessoal tá vendo, eu sempre quero falar de assinatura, porque eu acho que é o mais fantástico do mapa, além do autoconhecimento dos números, é a análise de assinatura. Uhum, Por quê? Porque ela é muito é. profunda. Uhum, Então, exatamente. eu acho que vale muito a pena a gente falar disso. A Tem assinatura, ela é influência. uma. Não, Ela uma é pessoa perguntou, a assinatura tem influência? Tem influência. completamente. Ela é como fala? Um simbolismo do seu inconsciente. Então, quando você faz a sua assinatura, é o seu inconsciente se materializando através da assinatura. E nós conseguimos, né, ou eu consigo, através da análise, verificar muitas vezes algumas questões, alguns padrões de bloqueios, de traumas que a pessoa passou e que não estão no nível consciente e que quando eu menciono, eu escrevo, eu converso com a pessoa, às vezes ela se choca e fala, nossa, eu pensei que isso estava resolvido na minha vida, mas na realidade não está. Uhum. E então a análise da assinatura, eu chamo de leitura de assinatura, é,
ela pode ser também uma ferramenta de autoconhecimento. E a partir da leitura da assinatura, muitas vezes a gente sugere, sim, uma constelação familiar ou alguma outra abordagem terapêutica. Uhum. O que eu desenvolvi, né? Posso vender o meu peixinho Óbvio. aqui? A minha experiência com a análise dos mapas numerológicos, né? Porque o mapa numerológico ele é baseado em 3 pilares, né, Aline? O nome, a data de nascimento e a assinatura. E quando a gente começa a fazer essa análise, você começa a entender melhor como é que a pessoa funciona. E eu me encantei tanto pela análise da assinatura que hoje eu trabalho só com essa abordagem. Eu não preciso fazer um mapa numerológico. Porque já diz tudo sobre tudo que a pessoa não vai te falar. Às vezes ela fala assim, eu não vou falar isso, porque eu não quero olhar para minha sombra, eu não vou verbalizar alguma coisa desse tipo. A Sandra vê na assinatura. Exatamente. A minha cunhada perguntou, tipo, como fica quem nunca consegue assinar igual? Não tem problema, porque não é uma análise bancária. A gente não vai ver se está falsificado. Mas é interessante porque essa questão do não conseguir assinar igual também diz respeito à postura, né, e à característica da pessoa. É bem interessante. Elas às vezes ficam semelhantes. E daí pode ter uma nuance ali. Eu fiz uma análise essa semana que tinha isso. A pessoa ela tem uma assinatura atual, tem uma outra que é antiga, que ela usa no banco, mas é só no banco. E ela tem a rubrica, que também diz muito a respeito da pessoa. Gente, às vezes é um risquinho, e a Sandra tem tanto para falar desse risquinho que eu fico impressionada. Pois é. E daí, quando a gente faz essa avaliação, ela serve como uma base para um trabalho muito profundo. Então, hoje eu trabalho só com a leitura de assinatura, caso a pessoa queira, para poder fazer um trabalho de autoconhecimento. Não, às vezes nem quer fazer o mapa completo, quero só saber da assinatura. A Sandra faz. A minha professora perguntou assinatura mais data de nascimento. Para o mapa seria o nome, a assinatura e a data de nascimento. Mas a Sandra faz só análise de assinatura também. Faço só análise de assinatura. E a gente até pode oferecer uma promoção para o pessoal aqui, né, Aline? Que está no seu canal, pode comprar. Porque, gente, é muito legal a análise de assinatura. Então, tem que incluir lá no site, mas eu vou incluir. Só análise de assinatura, porque por enquanto só tem as opções de mapa, né? Mas eu vou incluir só a análise, porque é muito legal. Mas quem quiser pode falar com a Aline, Isso, fala direto. E a gente pode oferecer um desconto para vocês. Isso. Para fazer esse processo de autoconhecimento. Como é que a gente está de tempo, Aline? Tem 13 minutos. Tá, então tá tempo ainda. Então, pessoal, vocês podem fazer perguntas. Deixa eu ver, eu acho que passou aqui, eu esqueci de perguntar, peraí. Eu até anotei aqui uma coisa, mas já foi, eu acho. Uma pessoa, Lopes Dani. Ela falou assim, tem nomes assim como o meu que podem ser escritos de diversas formas e algumas pessoas acabam errando por conta disso. Nesses casos, os apelidos são bem-vindos? Então, a gente vai basear naquela informação. Tecnicamente, a gente vai dar uma preferência para o nome. Mas pode ser que na hora de trabalhar dentro do mapa numerológico, a gente coloque uma diminuição do nome, que pode ser considerado como apelido, para que a pessoa tenha um maior poder de nome de realização. Então, é importante dizer essa diferença, né? Porque a numerologia cabalística, ela vai te trazer uma vertente. E a constelação familiar vai te trazer uma outra coisa. Mas você pode unir as duas. Então, dentro da visão da constelação familiar, nada pode ficar excluído. E o ideal é que você seja chamado pelos nomes que você compõe, né, que você tem. Sim. Dentro da visão da numerologia cabalística, a gente diz, é necessário que a pessoa também fortaleça o nome dela e use o nome completo. Mas, às vezes, no nome da realização, a gente precisa diminuir. A gente trabalhou juntas, a gente trabalha muito juntas, né, Aline, nessa confecção de mapas. A Aline fala que eu sou a minha Sandra, ela é minha Aline, porque a gente troca. No dia que a Aline não fala comigo, eu fico arrasada, gente. Não ouço a voz da Aline, eu fico muito triste. Eu quase não falo. Porque a gente troca muita informação. Então, eu faço a análise das assinaturas do mapa dela, e ela trabalha dentro da realização, dos nomes de realização dos mapas que eu faço. A gente faz essa troca aí de trabalho. De genialidade. Acho bonito. De genialidades. E daí a gente pode dizer, né, que já pegamos vários casos onde, às vezes, a pessoa manda a certidão de nascimento dela e a gente percebe, foi um dos casos que eu atendi, que a pessoa ela não tinha o sobrenome da mãe.
E o nome de realização da pessoa, ele ficava perfeito, exatamente incluindo o sobrenome da mãe. E foi essa sugestão que nós demos. Não significa, de novo, gente, que precisa ir lá alterar nada no cartório. É o nome que você vai usar para se expor. Então, é o nome que você usa no crachá, é o nome do Facebook, é o nome que você vai assinar no e-mail. E até mentalmente, né? Você vai ligar para reservar um quarto no hotel. Ah, qual é o seu nome completo? Você vai falar o seu nome completo, mas automaticamente você já corrige mentalmente o seu nome para o nome de realização. Teve uma pessoa aqui que perguntou assim, a minha professora, minha assinatura soma 11, é bom? Na verdade, eu não entendi a soma da assinatura. Mas a análise que a Sandra faz é de subconsciente. Ela não vai, ela até consegue ver números nas assinaturas e bate muito com os números que a pessoa tem no mapa. Então, quando eu faço o mapa, eu já sei os números que a pessoa tem. Quando ela me responde com a análise, ela fala, essa pessoa tem 1, essa pessoa tem 2, e realmente tem. Então, a gente consegue enxergar. Mas essa soma da assinatura da 11 que eu não entendi, prof. Também não entendi. Acho que a Camila perguntou se a forma de assinar influencia, né? Influencia, sim, viu, Cá? Influencia muito. Tem assinatura agressiva, tem assinatura com risco, com ponto. Gente, ponto, vou até dar spoiler aqui. Ponto é tipo você falar para a vida assim, ó, para mim, ó, ponto, acabou, tá ótimo, não quero mais nada. Você tá se limitando. Limitando, exatamente. Ponto é limite. E você sabe que foi exatamente a análise da minha assinatura no meu mapa numerológico que mais me chamou a atenção. Porque eu tinha uma assinatura lá que eu achava assim, simplesinha, né, basiquinha. E quando veio a informação da análise da minha assinatura, eu fiquei boquiaberta. E veio a sugestão de como é que eu deveria trabalhar com o nome de realização. E em 15 dias eu mudei tudo, gente. E realmente mudou a minha vida. Eu digo que a numerologia cabalística ela transformou a minha vida nesse aspecto. Porque é incrível a força que tem você assinar da maneira correta. E a intenção que você teve, né? Você não pegou um mapa e falou assim, vai ficar por isso mesmo. Você já foi agir. Isso, exatamente. Tem um moço aqui que ele falou assim, ó, eu fiz meu mapa cabalístico e paguei caro. Só que a pessoa foi embora e não me ensinou a usá-lo. Ao que fazer, né? Eu terei que fazer de novo. César, eu não posso falar do trabalho de outra pessoa. Dos outros, exatamente. Eu falei, eu não sei como foi feito, o que a pessoa te falou, mas o certo era que no próprio mapa viesse, né, a sua opção de nome, explicando. O mapa que a gente faz tem geralmente quase 30 páginas de conhecimento, e qualquer dúvida a gente sempre, né, tá à disposição das pessoas. Eu acho que tinha que ter, né, esse acompanhamento. Até por isso que eu tenho parceria com a Sandra, porque às vezes o mapa às vezes é uma porta. Às vezes a pessoa precisa mexer mais e fazer a constelação, outras coisas, né? Então a gente faz esse acompanhamento também. Isso, teria que realmente refazer o mapa para entender. Eu já mandei vídeos para pessoas que eu fiz o mapa, que eu achei que. Eu estava assistindo, falei, nossa, lembrei daquela pessoa. Aí eu já mandei, porque eu falei assim, eu gosto de acompanhar também, é legal. Isso, é bem interessante. Tem mais perguntinhas aí? A Jami falou que só escreve o nome, não escreve o sobrenome, Jami? Na assinatura, você fala? O nome de realização é aquele com os pontos, acentos. Isso, são os caracteres, Dani. O seu tá feito já. Então, e daí tem nomes não pode usar para o trabalho. Não, ela falou que não pode usar no trabalho. Mas aí, por exemplo, aqui ó, no Instagram você poderia já ter trocado. Que eu já fiz. Poderia trocar no Facebook, onde der, mas principalmente mentalmente, tá, gente? Às vezes você não quer expor caracteres, a gente sempre tenta fazer o mais bonitinho possível para não ficar todo carnaval, mas se não quiser, mentalmente, tá? Precisa fazer a alteração, para dar mais força, né? Para dar mais força. A Carol falou assim, ó, que ela não conseguiu fazer uma assinatura, ela só escreve o nome completo. Gente, a melhor assinatura é a caligráfica. Sem ponto, sem risco, sem coisa que vai e volta. Exatamente. Eu acho que a melhor assinatura limpo, que tem, né? É limpo, visível, legível, sabe? É uma vida limpa, clara. Você não está escondendo nada de ninguém. Pois é. E é bem interessante que eu quero só finalizar aqui com uma informação com relação à assinatura. Quando alguém vem me procurar para fazer a leitura da assinatura, eu digo assim, eu não quero saber nada a seu respeito. Eu não quero nem saber seu nome completo, nem sua data de nascimento.
Então eu mando lá o link para a pessoa fazer o pagamento e daí ela me manda uma foto da assinatura dela. É só a foto, gente. Gente, eu não falo nada para Sandra. Eu não falo se é homem. Se é... Às vezes, quando é caligráfica, obviamente você vai ler o nome e você sabe que é uma mulher. Mas quando é assinatura assim, eu não falo nada para Sandra. Nada, nada, nada. Porque eu gosto mais quando eu não sei nada a respeito da pessoa, porque fica mais completo o trabalho a ser desenvolvido. E é importante dizer, esse trabalho é bem intuitivo, gente. É como se eu entrasse dentro da assinatura. E daí eu vou vivenciando as informações ali. Eu vou sentindo o que a assinatura está me dizendo. Não, é um dom, né? É um dom que você tem. Até uma colega nossa falou para a Sandra assim, me ensina. A Sandra falou, gente, não tem como ensinar, é uma coisa intuitiva, ela entra dentro da sua assinatura. Exatamente, e vou enxergando coisas, a assinatura ela vai literalmente conversando comigo e vai me trazendo informações. E elas são bem pontuais mesmo, às vezes até eu me surpreendo com o relato das pessoas quando eu entrego uma assinatura. Às vezes a Sandra vê desenhos, né, Sandra? Às vezes... Isso. A gente já fez também a análise de desenhos de criança. A gente, você faz mapa infantil? Fiz acho que 2 mapas infantis só. Então dá para fazer porque a também, questão do mapa infantil, né, é interessante você fazer o mapa infantil como forma de autoconhecimento para o futuro. E eu falo que é um guia para os pais, né? Geralmente só os números principais, só para ter aí, né, uma base, mas dá para fazer Exatamente. Pois é. A gente ainda tem tempo, Aline, não? Tem 4 minutos. 4 minutos. Gente, então perguntem. Tem alguém perguntando aí, é caro? Depende do que significa caro. Não é caro, não. Tá dentro aí daquilo que as pessoas cobram na internet. Pode falar valor, Aline? Não? Pode. Bom, gente, promoção para vocês que estão assistindo a live. R$50 aí o valor da assinatura, se quiser fazer só a análise da leitura da assinatura. Ô, Sandra, aproveitando que a gente está falando de constelação, qual que é o dia da sua próxima constelação online? Então, nós teremos uma constelação online dia 24, quarta-feira da semana que vem. Tá. R$35 para participar. Daí as pessoas podem me chamar para eu poder mandar o link de pagamento. É bem interessante para quem não conhece e quiser vivenciar, né, essa experiência. Ela é online, é em grupo, mas é muito, muito bacana. Então vale a pena ter um conhecimento, né? Tá. Bem interessante. Tá no seu feed também, né? Tem todas as informações. Tá. Tem. E obrigada, Carlos. Vou publicar aí as informações. Obrigada. Vamos publicando sempre as informações. Todas as minhas redes sociais, gente. Zion Cursos e Terapias, lembrando que Zion é ZYON. E tem lá todas as informações, as coisinhas que vão acontecer ainda esse mês. Tá recheado, ainda tem bastante coisa para acontecer. Ai, que legal, Sandra. Então, faltam 2 minutinhos. Queria muito te agradecer. É que eu não sei se a gente teria, por exemplo, 1 hora para falar de assinatura, mas eu acho um assunto tão legal que eu falei, a gente podia fazer um dia só de assinaturas. É que não dá, gente. A gente fala assim, é uma coisa que não dá para abrir, não dá para trazer assinaturas aqui, porque é muito íntimo das pessoas. Mesmo que você me fale assim, eu mando a minha para você ler na live. Não dá. Não dá. Porque vai aparecer coisas que às vezes nem você queria que falasse. Exatamente. E às vezes são informações às vezes bem fortes, né? A gente já percebi coisas assim fortes e fica muito delicado de colocar isso em público. Mas tem algumas assinaturas que são mais leves, mais tranquilas de trabalhar. Mas Aline, eu que agradeço muito o convite. É uma honra sempre estar aqui com você. E aí o pessoal quiser... Fala direto com a Sandra, assinatura por esse valor promocional, né, Sandra? Você vai manter só esse mês? Como que vai ser? Ainda vamos manter esse mês para as pessoas? Tá. Vamos manter esse mês para as pessoas. Aí quem quiser fazer essa análise, fala direto com a Sandra. Quiser fazer... Ou comigo, eu passo para a Sandra. Eu passo, não tem problema. Pode escrever lá, minha Sandra. Minha Sandra, minha Aline. Vou compartilhar. Vai compartilhar. Você vai deixar a live gravada, não é isso? Vou sim. Ótimo, vou poder compartilhar lá também. Depois você manda o link para compartilhar. E obrigada a todo mundo, obrigada pelas perguntas. A Aline, ainda dá 32 segundos. A Aline tinha falado que o filho dela ia chamar
André. André, Aí e ela mudou para conheceu Gabriel. o André, que foi o pai do filho dela, e mudou para Gabriel. Perfeito, ele escolheu o nome aí. Gente, ó, um beijo no coração de vocês. Se quiserem Obrigada, fazer gente. perguntas, manda lá, tá bom? Tá bom, obrigada, Até mais. Sandra. Beijo. Beijo, até mais. Tchau. Tchau.